Boa noite. Bom, deixa eu me apresentar, me chamo Emerson. Eu sou o pai do Gustavo, que ia vir hoje, mas não veio. Gustavo tem 5 anos, sou casado com a Marcela. E ela acabou de chegar no trabalho, e ficou com o Gustavo, e a gente recalibrou as coisas ali. Eu faço parte do grupo de oração Jesus é Misericórdia, aqui na paróquia Nossa Senhora da Esperança, aqui em Botafogo. Nosso grupo de oração é toda terça-feira, às 7h30 da noite. Vocês são convidados a estar lá conosco, viu? E hoje nós vamos falar um pouco sobre dons carismáticos. E aí é importante a gente entender um pouco, nós que fazemos parte desse movimento, renovação carismática, vivenciamos os carismas, a gente entender um pouco o que faz parte da nossa espiritualidade. Quando a gente fala de dons carismáticos, é importante a gente identificar que são dons diferentes dos dons infusos. Vocês já viram os dons infusos, os dons de santificação, que são os dons do crisma, né? São dons completamente diferentes. Quando nós falamos dos dons infusos, nós falamos de dons que nos santificam. É para nós. Eu estou falando do dom da fé, eu estou falando do dom do conselho. São aqueles dons que são para a nossa santificação. Quando eu estou falando de dons carismáticos, são dons para ser colocar a serviço da igreja e a serviço dos irmãos. Tem essa pequena diferença, é sempre uma graça, é um presente. Quando eu falo carisma, isso vem de presente, vem de graça. É a graça de Deus que se manifesta em nós. Porque somos muito bons? Não. Porque somos muito capazes? Não. Porque estudamos muito? Não. Recebemos porque é graça de Deus. E é querer dele, é vontade dele que eu e você recebamos o Espírito Santo e todas as suas consequências desse batismo que recebemos. Consequência desse batismo se dá nos dons carismáticos. E eu quero trazer para você o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre isso. Ele fala o seguinte, olha: são além disso as graças especiais, também chamadas carisma, segundo o termo grego empregado por São Paulo, que significa favor, dom gratuito. Qualquer que seja o seu caráter, por vezes extraordinário, como o dom de milagres ou das línguas, os carismas estão ordenados para a graça santificante e têm por finalidade, prestem bem atenção, o bem comum da igreja. Estão a serviço da caridade que edifica a igreja. A graça dos dons carismáticos não pode imputar em nós qualquer grau de santidade, jamais. Às vezes eu vejo o irmão que ora em línguas, ele interpreta línguas, ele profetiza, ele cura, ele salva, ele liberta, né? Eu olho para ele e falo assim: esse homem é santo. Não, não é, ainda. Mas a graça de Deus, por um motivo que é do próprio Espírito Santo, de se manifestar naquele irmão, em mim e em você, a graça santificante para uma necessidade de um bem comum. E isso está lindo no Espírito Santo, que ao mesmo tempo que Ele nos santifica, Ele usa de nós para santificar o irmão e edificar a igreja. Isso é muito bonito. Pega comigo a sua palavra, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 4. Amém? Amém ou misericórdia? Misericórdia? Gente, não tem problema, a gente espera um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Vamos ler juntos? Há diversidade de dons, mas um só
Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro, palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. A outro, o dom de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mais um, e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Não tem como questionar ao Senhor como Ele divide, como o Espírito divide os dons carismáticos, porque Ele se manifesta como lhe apraz. Ele se manifesta conforme a sua vontade. E a vontade do Senhor, vamos falar a verdade, pouco nos importa saber qual é a vontade dEle, não é verdade? Pouco nos importa saber qual é a vontade, por que Ele quis se manifestar em Ciclano, por que Ele quis se manifestar em Beltrano, por que Ele não quis se manifestar em mim, quis se manifestar no outro. Pouco me importa saber por quê, porque é conforme lhe apraz. Vamos passear um pouquinho sobre cada dom desse. Então a gente separa em 3 classes. Vamos falar dos dons carismáticos de revelação, que são palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento dos espíritos. Repete comigo: palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos, ele é o guardião de todos os dons. Por que ele é o guardião de todos os dons? O discernimento dos espíritos me permite discernir se aquilo que foi pronunciado é de Deus, é humano ou é demoníaco. O discernimento dos espíritos, ele me ajuda a identificar de onde vem essa moção, de onde vem essa inspiração. Vem de Deus? É humano ou é demoníaco? Queridos, quando é de Deus, por mais que seja uma exortação, por mais que seja uma chamada de atenção do Senhor, nos traz paz, edifica a comunidade. Quando é humano, não tem fruto, não gera fruto. E quando é demoníaco, destrói a comunidade. Uma palavra pronunciada de forma demoníaca, uma inspiração demoníaca em forma de profecia, ou palavra de ciência, ou de sabedoria, ela destrói uma comunidade. Por isso, toda vez que me vem uma inspiração de proclamar algo, eu necessito pedir ao Espírito Santo o discernimento dos espíritos, porque ele é guardião de todos os dons. Quando a gente fala de palavra de ciência e palavra de sabedoria, é como se eu estivesse falando a palavra de ciência, ela como se fosse um diagnóstico do Senhor. Ou seja, vocês já viram em algum evento alguém falar assim, por exemplo, tem alguém aqui na comunidade que está com câncer, por exemplo. Vocês já ouviram isso? Ou está passando por situação XYZ. Você para e fala assim, gente, como é que ele sabe da minha vida? Não é assim? Existe uma palavra de ciência que foi dada, uma inspiração de Deus, de algo que está acontecendo na sua vida, uma revelação de Deus. Não é adivinhação, tá? É uma revelação de Deus. O que é a palavra de sabedoria? É o que eu preciso fazer para que essa situação se resolva. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei na renovação carismática, eu tinha 17 anos quando eu comecei na renovação carismática, hoje eu tenho 34. E eu ficava muito vislumbrado com o que o Senhor fazia no grupo de oração. Eu ficava meio assustado, mas depois eu achava o máximo como Deus falava, como Deus se manifestava, e eu falava assim, gente, como que isso acontece? E aí um dia eu estava na minha casa, tinha acabado de casar, e a gente se mudou para uma casa, o nosso apartamento não ficou pronto, então a gente teve que ficar de aluguel, e a gente chamava de casa de improviso. Eu tinha 25 anos, Marcela 24,
E fomos lá. E passou alguns meses, a gente começou a perceber que começou a dar formiga no quarto, num dos quartos, né? Começou a dar formiga, tinha barata, e a gente orando ao Senhor, e a gente falando assim: Senhor, que praga é essa? Senhor, toca na minha casa, cura a minha casa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entramos em oração, e aí o Senhor deu uma palavra de ciência: a casa está suja. Ele falou de algo que estava acontecendo, seguindo de uma palavra de sabedoria: limpe. Parece engraçado, mas assim, é para a gente refletir o que é o dom. O dom da palavra de ciência, ele é algo que está acontecendo, ele é um diagnóstico do Senhor. E a palavra de sabedoria, ela vai ser um prognóstico. Ela é aquilo que eu preciso fazer para que aquilo se resolva, ou aquilo que Ele vai fazer. Quantas vezes durante uma reunião de oração como essa, o Espírito Santo ele se manifesta e fala: o Senhor está me revelando que tem uma pessoa aqui com uma úlcera, por exemplo. E a pessoa se sente tocada e fala assim: sou eu, é comigo. E muitas das vezes a palavra de sabedoria que o Senhor dá é: você precisa perdoar a sua mãe, ou você precisa perdoar o seu irmão. Essa é a palavra de sabedoria, o que é preciso fazer. Ficou claro? O discernimento dos espíritos me ajuda a discernir se eu não estou trazendo algo demoníaco para aquela comunidade. Eu vou dar um exemplo de algo que já aconteceu. Uma pessoa sem discernimento, ao pronunciar uma possível palavra de sabedoria, pronunciou algo relacionado a espiritismo ou ao candomblé, algo que fazia uma referência a algum tipo de sacrifício. Isso era completamente demoníaco, porque isso não ia trazer cura nem paz. Entende a diferença? Então eu preciso do discernimento dos espíritos. Esses são os dons de revelação. Repete comigo: palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos. Os dons de inspiração, vamos falar de profecia, línguas e interpretação de línguas. O dom de profecia. A profecia é uma transmissão humana para o momento presente. Por que é uma transmissão humana? Eu não entro em transe e Deus fala através de mim. Isso não é palavra, isso não é profecia. É humano. A profecia vem uma inspiração de Deus. Este cérebro, ele codifica essa informação de Deus e eu pronuncio aquilo que eu entendi da profecia, sempre em primeira pessoa, sempre, porque é Deus falando. Nossa Senhora pode dar uma profecia? Pode ou não pode? Não pode, queridos. A profecia é sempre Deus falando. Algum santo pode dar uma profecia? Não pode. É sempre Deus falando. Sempre é a pessoa de Deus falando. Sempre. E ela é uma transmissão humana. Não significa que, às vezes eu penso assim, nossa, mas eu nunca me veio uma profecia. E será que eu vou ficar em transe, ali parado, e o Senhor vai falar através de mim e eu nem vou lembrar? Quantas vezes a gente pega algumas pessoas e fala assim: como foi a profecia mesmo? Eu nem me lembro, foi Deus que falou, nem me lembro. Não é verdade. A gente lembra porque passa pelo nosso intelecto. A gente pode não lembrar os detalhes, mas o que Deus falou a gente lembra. A não ser que eu tenha algum problema de amnésia. Fora isso, a gente lembra. A profecia, ela é sempre uma mensagem que ela serve para edificar a comunidade. Sempre. Seja de forma em exortação, ou seja de forma a animar a assembleia. Mas ela sempre vai vir através de uma pessoa que vai falar aquilo que Deus está dizendo. Não necessariamente toda reunião de oração a mesma pessoa vai dar a profecia, porque o Espírito Santo ele faz como lhe apraz. Às vezes tem gente que fica até aflito, que está acostumada a dar uma profecia, ela chega na reunião de oração e ela já está preocupada da profecia, porque aquele dia ela não pode ficar sem dar a profecia. Não pode ser assim. É o Espírito Santo quem dá o dom como lhe apraz. Eu adoro repetir essa parte que lhe apraz, porque às vezes a gente acha que a gente é Deus, e é a gente que define o momento que o Espírito Santo vai falar ou não.
mas o Espírito Santo, ele fala como lhe apraz. Pode ser uma não profecia humana, pode ser uma falsa profecia demoníaca. E queridos, acredite vocês, quando eu e você não estamos em unidade, intimidade com o Senhor, Satanás aproveita de todas as brechas. Uma vez numa reunião de oração, estávamos reunidos e o Senhor começava a falar. E aí um irmão, ele levantou em profecia e trouxe uma visualização em forma de profecia, onde ele via uma mulher no fundo do mar, e aquilo já começamos a pedir o discernimento dos espíritos para verificar o que Deus queria falar com isso. E essa mulher no fundo do mar, rodeada de riquezas, com um espelho na mão. Na mesma hora a coordenadora interrompeu e falou assim: está repreendida em nome de Jesus, porque esta não é uma profecia. Entende? Remetia a uma entidade da Umbanda. Não era uma profecia de Deus, não era uma visualização, uma palavra de ciência. Por isso é necessário o dom do discernimento dos espíritos. O que é uma profecia? Quantas vezes estamos aqui em oração e o Senhor fala: meus filhos, não é assim? Normalmente Deus fala: meus filhos, ou então Ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, estão andando em caminhos errados, mas eu sou o Senhor, não é assim? Isso é uma profecia. Estou dando um exemplo, não quer dizer que a profecia é assim, mas é uma mensagem de Deus para a comunidade, para a edificação da comunidade, sempre. E o dom de línguas? Eu estou correndo por conta da hora, tá, gente? Isso aqui é tema de um retiro de 3 dias. O dom das línguas é o dom mais simples de todos. Paulo vai dizer que o dom das línguas é o menor dos dons. Ele é o menor dos dons. Ele é tão simples, mas ele é a porta de entrada para os outros. A oração em línguas é aquela oração em que o Espírito Santo, ele me inspira e ele ora em mim. Significa que eu entro em transe e o Espírito Santo ora em mim? Não. Significa que eu não tenho ideia do que está acontecendo? Não. Passa pelo meu intelecto e o Espírito Santo precisa que eu colabore. Porque para eu falar, o que eu preciso? Eu preciso de uma boca e uma língua. Tem aqui um otorrino que pode nos ajudar a trazer toda a questão fisiológica para que a gente possa falar. O Espírito Santo precisa desse apoio. Eu vou fazer o seguinte: eu quero ver se esse Espírito Santo é bom mesmo. Eu vou travar a minha boca e eu quero ver esse Espírito Santo falar em mim. Não vai falar, porque é necessário que eu esteja aberto a orar em línguas. Não existe aprender a orar em línguas. Eu já vi em alguns locais, por falta de discernimento, aí o irmão está explicando sobre oração em línguas, aí ele fala assim: repete comigo, Shiri ela canta. Não, isso não é oração em línguas, queridos. Não se aprende oração em línguas, não é assim, né? Chama Maria lá, não é. Isso não é oração em línguas. A oração em línguas é uma oração inspirada pelo próprio Espírito, e ele usa deste intelecto, deste aparelho fonador, e nós expressamos aquela oração em línguas, que é para a nossa própria edificação. Nossa própria edificação, a oração em línguas. Não precisa ter medo, porque você não deixa... Ai meu Deus, se eu começar a orar em línguas, eu não vou parar de orar em línguas e agora nunca mais eu vou falar em português. Não é verdade. Isso a gente não é assim que funciona. A oração em línguas, ela acontece e eu paro a hora que eu quero, a hora que eu sinto que é para parar. Normalmente, e isso é tão incrível, quando os irmãos começam a orar em línguas, todos param ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em algum evento muito grande, como por exemplo, a gente estava no próprio ENF, que acontece sempre em janeiro, né? O ENF, esse último deu o quê? Umas 15 mil pessoas mais ou menos, não foi, Ricardo? Mais, não foi? Mais de 15 mil pessoas. Todos orando em línguas, de repente, no único momento, ninguém mandou parar, se cala. Por quê? Terminou o momento, o Espírito Santo entendeu que aquele momento terminou. E a partir daquele momento, era um momento de silêncio.
Por que fazemos um momento de silêncio depois da oração em línguas coletiva? Para ouvir o que Deus quer falar. E normalmente nesse momento é onde se dão as profecias, as palavras de ciência, as palavras de sabedoria. Porque precisamos ouvir do Senhor. Emerson, mas eu já trouxe a minha palavra de ciência de casa que eu ouvi lá no Padre Marcelo na rádio. Isso não é uma profecia para esta comunidade, é uma profecia para a sua vida que você pegou na rádio, certo? Para aqui nesse momento o Senhor vai falar neste momento, senão a gente não precisava se reunir aqui, não é verdade? O Senhor vai falar neste momento. Gente, o Senhor não tem preguiça de falar, não se preocupe. Ele vai falar na rádio de manhã para um povo, Ele vai falar na igreja para outro povo, na outra paróquia Ele vai falar para outro povo. Aqui na turma do pecado lavado, Ele vai falar para essa turma do pecado lavado segunda-feira, 7h45 da noite. Ele não tem preguiça de falar. Graças a Deus que o Senhor não tem preguiça de nos falar, de nos comunicar a boa nova que vem do seu coração. E a interpretação das línguas. Normalmente uma profecia, ela pode vir como uma oração em línguas. Pode ser em outra língua ou numa língua estranha. Sempre que vem uma oração, uma profecia em línguas, normalmente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar, são mais raras, mas normalmente silencia e nesse silêncio o Senhor usa uma pessoa para falar em línguas. Sempre que há uma pessoa falando em línguas, quando termina, rapidamente o Senhor inspira outra pessoa para dar a interpretação das línguas. Sempre. Se não der a interpretação das línguas, se aquela profecia em línguas, ela não edifica a comunidade, ela pode ter sido algo humano, que alguém sentiu e achou que era para falar. E aí nesse caso, sempre a gente tem que pedir qual dom? Discernimento dos espíritos. Para verificar o quê? Se é de Deus, se é humano ou se é demoníaco. Amém? Então ficou clara a interpretação das línguas? Nunca foge o intelecto, tá, gente? Nunca. Jamais foge o intelecto. É igual quando acontece um repouso no espírito, né? Quando acontece um repouso no espírito, a pessoa não desmaiou. Ela não fica ali sem saber o que está acontecendo. Ela não entra em transe. Não, ela percebe tudo que está acontecendo. Só que é tão bom ficar ali. Quem é que já teve a graça do repouso? É tão bom ficar ali que a gente não quer levantar, não é assim que acontece? Mas não tem nenhuma força que me impede de levantar. Eu quero levantar e tem uma força... Não, não tem. Não é assim, tá? Emerson, como eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Foi porque eu orei em línguas? Foi porque eu tive profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria? Eu dei cambalhota no Espírito? Por isso que eu fui batizado no Espírito? Não. Eu fui batizado no Espírito e a forma de eu verificar isso é mudança de vida. Eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo quando eu mudei de vida. Quando houve conversão sincera. Amém? E os últimos dons carismáticos, os dons de poder, que são os dons de fé, cura e milagres. A fé confiante, aquela fé que eu olho para o Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho um Deus que é por mim e não me abandona. Esse é o dom da fé. A fé daquele homem que olhou para Jesus, pediu para ser curado. Aquele homem olha para Jesus e fala assim: se queres, podes me curar. Jesus vira para ele e fala: então ser curado. Aquele homem sabia que Jesus podia curar. Aquele homem não falou: Jesus me cura. Ele não falou isso. Ele falou: se queres, podes me curar. Ele identifica em Jesus a pessoa que detém o poder. Isso é fé. É o dom carismático da fé. Ainda que eu não saiba, ainda que eu não consiga ver, visualizar, mas eu tenho a certeza daquilo que eu ainda não vejo. Eu tenho a certeza. Eu lembro, eu experimentei esse dom da fé e foi muito engraçado.
Engraçado agora. Agora tudo é engraçado. Quando eu e Marcela, a gente estava preparando o casamento, e aí eu estava empregado, ela também, a gente entendeu que era para a gente casar, a gente entendeu que era para a gente comprar o apartamento, o Senhor deu todos os sinais, sabe? Todos os sinais. Compramos o apartamento. Na semana que a Caixa me ligou para assinar, a Caixa me ligou na segunda-feira para assinar o financiamento. Na terça-feira eu cheguei no trabalho e fui demitido. Aí eu liguei para a Marcela, falei assim, acabei de ser demitido. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, e agora, o que você vai fazer? Eu falei assim, aí eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim, o que eu vou fazer eu não sei, mas eu sei que existe um Senhor que é por mim e não há de me envergonhar. Era a certeza que eu tinha. E aí eu lembro que naquela semana, eu fui na Caixa, eu estava de aviso prévio, então ainda não estava desempregado, eu ainda estava de aviso prévio. Fui, assinei o contrato, e eu assinava olhando aquele contrato, eu falei assim, eu não sei se eu sou maluco de assinar isso, ou se eu sou muito confiante em Deus. Eu prefiro acreditar que eu sou muito confiante em Deus. E aí, queridos, naquela semana ia ter uma mudança de coordenação vicarial na época, na música. E eu lembro que o coordenador na época, ele me ligou e falou assim, Emerson, eu preciso que você esteja na missa do encontrão vicarial domingo, porque vai ser a troca da coordenação e nós discernimos que você seria o novo coordenador. E aí eu falei assim, ok, não, domingo estarei lá. E aí desliguei, eu virei para minha irmã e falei assim, era o Eric. Ele estava me informando que vai ter a troca de coordenação e vai ser esse domingo e tudo mais. Minha irmã olhou para minha cara e falou assim, como é que você vai assumir uma responsabilidade dessa se você está desempregado? Eu virei para ela e falei assim, eu não sei. Eu falei para ela, eu não sei. Primeiro passo da fé é a gente não saber de nada. Eu não sei, mas o Senhor há de me honrar. Queridos, passou o domingo, na segunda-feira, 3 horas da tarde, na hora da misericórdia, que era o meu grupo de oração na época, Misericórdia Divina. 3 horas da tarde, o meu antigo chefe me ligou, aí virou para mim e falou assim, você conseguiu alguma coisa? Eu falei assim, não, ainda não, estou aqui mandando currículo, esperando alguma coisa acontecer, nada. Ele, não, eu queria que você voltasse, a gente reformulou aqui, eu queria que você voltasse para cá, você pode vir quando? Eu falei assim, amanhã. O desespero era tão grande. Amanhã, pronto, amanhã você vem aqui e a gente acerta tudo. E ali eu experimentei o dom da fé. Ali eu experimentei, a gente não sabe, a gente não tem certeza de nada. Eu hoje, quando estava lembrando os dons de poder, lembrei o dom da fé. Essa semana eu e Cláudia, na semana passada eu e Cláudia, esposa do Ricardo, fomos surpreendidos com uma notícia. A empresa que nós trabalhamos será privatizada. E aí recebemos essa notícia semana passada. E aí aquela comoção, e agora como é que fica? E agora como é que fica? A gente não sabe absolutamente nada. Cheguei em casa, conversei com Marcela. Marcela falou assim, você está preocupado? Aí eu falei para ela, falei assim, de forma prudente, eu preciso me preocupar, porque eu tenho uma família para cuidar. Mas vou ser bem sincero, o Senhor que me colocou naquela empresa, se eu for sair, vai ser o mesmo Senhor que há de me tirar, e vai ser o mesmo Senhor que há de me recolocar. É a certeza que eu tenho, queridos. É a certeza que o Espírito Santo me imputa. É o dom da fé. Esse dom da fé que pode ser predecessor do dom de cura e do dom de milagres. O que é o dom da cura? O dom da cura é aquele momento em que o Espírito Santo, Jesus, ele age naquele local e ele traz cura a algo que poderia ser curado. Por exemplo, existe cura para, vamos pensar, estou com dor de cabeça, eu não sei o que é, naquele momento o Senhor me deu a cura da dor de cabeça. Às vezes, quantas pessoas a gente está no momento de oração, ela tem um problema crônico, um problema de alergia, ela tem um problema crônico dela que não cura de jeito nenhum, naquele momento o Senhor cura. O Senhor traz uma palavra de ciência, por exemplo, tem uma pessoa aqui no meio de nós que está com gastrite, por exemplo.
e o Senhor está curando essa pessoa. Na mesma hora a pessoa para de sentir a queimação, ela vai verificar depois, foi curada da gastrite. Qual é a diferença para o dom de milagres? Dom de milagres é aquela cura que é impossível de ser realizada. Vocês lembram da hemorroísa? Ela sofria com fluxo de sangue há tantos anos. Ao tocar o Senhor, ela foi curada. Aquilo foi um milagre. O milagre é aquela graça que vem de forma súbita. Uma cura de um câncer, subitamente. Isso é um milagre. Ele é mais raro de acontecer, mas ele acontece. Por que ele acontece? Porque o Espírito Santo, ele faz o que ele quer, conforme lhe apraz. Mas eu e você, durante anos, os anos foram passando, e eu e você temos esquecidos que existe um Jesus capaz de curar e capaz de realizar milagres. Eu e você esquecemos. Nós esquecemos, não temos vivenciado isso nos nossos grupos de oração. Mas o Senhor, ele quer curar e realizar milagres, tanto quanto fazia em Cafarnaum, tanto quanto fazia em Jerusalém. O Senhor, ele quer nos usar para curar e para libertar e para gerar milagres. O Senhor, ele quer, queridos, porque o Espírito Santo, ele dá esses dons de forma gratuita. Jamais esses dons podem ser usados para a minha própria vanglória. Nossa, fulano trouxe uma palavra de ciência que me curou. Não é assim? Fulano trouxe aquela palavra, vou chamar fulano porque fulano tem dom da cura. Queridos, o dom é de Jesus, o dom é do Espírito Santo, ele usa conforme lhe apraz. É a vontade dele. Ele pode lhe usar hoje como ele quiser. Não é o seu estado de espírito, emocional, de pecado, de doença, que define qual dom você vai ser utilizado, mas é a vontade que o Espírito Santo tem para aquele momento, de lhe usar. Eu não sei como ele quer te usar ou me usar. Uma coisa eu sei e tenho certeza, ele quer usar. E eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente finalizar esse momento.